Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo, para que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, a voz de Jesus possa ser escutada por cada pessoa. Que cada um de nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz e possamos ouvir as suas palavras, guardar as tuas palavras, praticar as tuas palavras, que possamos permanecer na sua palavra, vivendo as suas palavras. Por isso nós te pedimos agora que de alguma maneira, como eu já disse, maravilhosa e miraculosa, a voz de Jesus possa ser escutada e possa haver a manifestação da tua pessoa e do teu poder na vida de cada um de nós, dos que nos ouvem agora e dos que nos ouvirão depois. Que milagres aconteçam, que bênçãos existam, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Há temas que devem ser temas recorrentes em nossas mensagens, em nossas pregações. Um desses temas essencial, importantíssimo, que faz parte do cristianismo, é o tema do perdão. Somos o que somos e quem somos porque fomos perdoados. E porque fomos perdoados, também sobre nós recai o dever de perdoarmos e perdoarmos uns aos outros. O perdão tanto de Deus para conosco e principalmente o perdão nosso para com os outros deve ser um tema constantemente falado na igreja. Nós precisamos entender e praticar, ou seja, viver o perdão. Dentre os textos que falam do perdão, possivelmente eu diria que um texto áureo sobre o perdão é o que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, na parábola de que Jesus, falando aos seus discípulos, mostra a importância de se perdoar. Essa parábola surge após aquela famosa pergunta de Pedro, que diz: até quantas vezes deveriam perdoar ao irmão por uma falta, por uma falha? Até quantas vezes deveriam perdoar o irmão por uma ofensa? Perguntando, Pedro disse a Jesus: até 7 vezes? Ao que Jesus lhe diz: não vos digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Diante do que? Pedro, ao ouvir tamanha resposta, disse: então aumenta-nos a fé. Perdão não é uma questão apenas de amor. Perdão é uma questão também de fé. Quando você consegue perdoar uma pessoa 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, uma pessoa, você a perdoa,
Não é amor que te falta, pois o amor te levou, de fato, a perdoar inúmeras vezes, incessante vezes, a tal pessoa. O que você carece é de fé para crer no arrependimento e na consequente transformação ou mudança desta pessoa. Ora, também me leva a uma situação interessante, porque esses erros repetidos, 490 vezes perdoado, 490 vezes errado. Esses erros, vamos dizer, repetidos, demonstram que o fato de perdoar não quer dizer que aquela pessoa mudará. A mim compete perdoar. Aquele que pediu perdão e se arrependeu, a ele compete mudar. Às vezes nós perdoamos e queremos e até exigimos uma mudança daquela pessoa, mas necessariamente não é porque eu perdoei que ela mudará, ela poderá estar cometendo os mesmos erros, o mesmo erro repetidas vezes, mas isso não quer dizer que eu não deva perdoá-la. Perdoar é um ato de amor, perdoar é um ato de fé, perdoar é um ato de perseverança em perdoar. Eu digo, perdoe. Perdoe sempre. Perdoe tudo. Perdoe todos. Todos os dias, todas as horas, todas as coisas. Perdoe até que não haja mais nada e mais ninguém a perdoar. Perdoe, porque isso só trará bênção sobre a sua vida. Além de abençoarmos aquele a quem perdoamos, abençoamos ou trazemos bênção também, consequente bênção às nossas vidas. E se não perdoarmos, além de não trazermos bênçãos pelo perdão a quem perdoamos, também não trazemos bênção a nós próprios, as bênçãos consequentes do mesmo perdão. E podemos até trazer consequências nada agradáveis às nossas vidas. 70 vezes 7 perdoar. Quando eu penso nisto, isso me remete a Caim e a descendência de Caim. Especialmente um personagem chamado Lameque, descendente de Caim. Caim mata seu irmão Abel. E é dito sobre Caim que quem matasse a Caim, cairia sobre ele 7 vezes o castigo. E Lameque, então, que não apenas mata um homem, porque diz, matei um homem porque me feriu. E vindo pelo caminho, matei a outro porque me pisou. A este assassino, a este Lameque, é dito, e o que matar Lameque, que lhe seja tomado 70 vezes 7. A ênfase, quando pensamos em Lameque ou Caim, a ênfase é o quê? A vingança. Mas a ênfase que Cristo nos dá é o oposto à vingança. É o perdão. 70 vezes 7 significa perdoar e continuar perdoando, com uma graça cada vez maior em perdoar. A
continuidade de perdoar repetidas vezes. Como eu disse, perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe sempre, perdoe a tudo, perdoe a todos, até que não haja mais nada e mais ninguém a quem perdoar. Precisamos perdoar sem cessar. Perdoar até o imperdoável. O imperdoável. É um grande desafio, portanto. É um ato heróico e, por isso, um ato de fé. Perdoarmos. Um ato que exige de nós amor e, por este amor, exige de nós compaixão e misericórdia para nos compadecermos. Mas é um ato também de justiça, porque se fomos perdoados, temos que perdoar. E aqui encontramos essa parábola que a Sociedade Bíblica Brasileira deu o título de A Parábola do Credor Incompassivo. Aquele que não se compadece. E compadecer é algo necessário para que nós perdoemos. Versículo 23 do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei." Uma promessa possivelmente impossível de ser cumprida, porque era uma dívida impagável. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. A dívida era impagável, mas não era imperdoável. Aprenda isto. Há dívidas que, de fato, são impagáveis. Há dívidas para conosco que serão impagáveis, mas isso não significa dizer que elas não sejam imperdoáveis. Elas podem ser perdoáveis. Ou seja, elas podem ser perdoadas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Uma dívida. Nada comparada à dívida que aquele servo tinha com o seu senhor. E, agarrando-o, o sufocava. Já não bastando a dívida nos sufocar, os cobradores nos sufocam também, dizendo: "Paga-me o que me deves." Somos tão prontos a pedir perdão e tão tardios a perdoar. Somos tão imediatos a esperar que se compadeçam de nós. E somos tão lentos a nos compadecermos dos outros.
Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei, o que era algo provável. Provável, não certo, mas provável, porque era uma dívida pagável. Ele, entretanto, não quis. Perdão é, acima de tudo, uma questão de vontade. Se queremos ou não queremos. Há quem diga: eu não posso perdoar. Mas, muito mais do que uma questão de poder, é uma questão de querer. Ele não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Há uma questão de justiça. E às vezes, a nossa justiça ou a nossa visão de justiça nos faz causar ou praticar uma injustiça. Veja, ele estava dentro do que nós diríamos do seu direito de exigir, de pedir, mas porque havia sido agraciado com tão tremenda graça, toda a sua exigência, todo o seu direito se torna, ao ele exigir, um ato de injustiça. Por quê? Porque foi agraciado com uma compaixão incomparável. Se somos perdoados, temos que perdoar. Se somos perdoados, temos que perdoar. Veja, como ele não perdoou, o que ele fez ao seu conservo acabou sucedendo a ele. Ele o lançou na prisão e na prisão foi ele lançado. Sua falta de perdão e não sua dívida, porque a dívida foi perdoada. Foi a sua falta de perdão que o lançou na prisão. Não foi a sua dívida que o lançou na prisão, mas o ter lançado seu irmão, seu conservo, na prisão, o levou à prisão. Com a medida que medirmos, também seremos medidos, diz a palavra. E se nós somos duros
conosco, não apenas a vida, não apenas os homens, mas o próprio Deus será forçado pela sua justiça. O Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, é forçado pela nossa falta de amor ao nosso irmão, pela nossa falta de fé em nosso irmão. Ele não creu que o seu irmão poderia pagar-lhe a dívida. Ele pensava que a única forma de obter aquilo que havia emprestado, aquilo que o outro lhe devia, era colocar este na prisão com trabalhos forçados. Mas veja bem, se ele tem trabalhos forçados, você que não perdoa, se eu não perdoar, nós, o que teremos? Tortura. Porque são verdugos, são algozes que nos farão sofrer. Há pessoas que estão sofrendo e que não deveriam sofrer porque sua dívida já foi perdoada. Há pessoas que estão sofrendo porque elas não aprenderam a perdoar os outros. Mágoas, ressentimentos, ódios, iras, cóleras, tudo isto te fará entrar numa prisão e numa tortura pior do que você impõe aos outros, será imposta a você. Com uma grande diferença, aquele conservo da pequena dívida poderá pagar a sua dívida e sair, mas esse, como sairá? Como sairá? Interessante que aqui diz-se do íntimo, do maior, do mais interior, se do íntimo. Em outro texto diz, se não perdoardes de todo o vosso coração. Perdoando de todo o coração, nem tampouco o vosso Pai vos perdoará, se do íntimo. O problema de perdão é que nós não queremos sofrer a perda. A Bíblia nos diz, e assim diz o conselho do apóstolo, sofrei antes a perda. Por que nós devemos sofrer a perda? Porque nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E a reconciliação é estabelecida entre nós e outros, muitas vezes pelo perdão, entre os homens e Deus, pelo perdão da parte ultrajada, que é Deus, da parte ultrajada, que somos nós. A Bíblia, falando sobre o que devemos perdoar, fala dos erros, fala das dívidas. Quando alguém está em dívida conosco, essas dívidas podem ser por causa de erros, erraram conosco. Falando sobre erros, a Bíblia fala sobre 2 tipos básicos de erros, que são as faltas e são as falhas. As falhas são quando nós fazemos o que não deveríamos fazer. A gente que errou conosco porque fez conosco o que não deveria ter sido feito conosco. E nós devemos, então, perdoar esta falha. Há outras que foram faltas. E as faltas são diferentes das falhas.
As faltas acontecem quando nós deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Há pessoas que nós precisamos perdoar porque elas não fizeram o que deveriam ter feito a nós. Mas a Bíblia nos fala que devemos perdoar os nossos devedores, assim como Deus nos perdoou. E Jesus nos ensina na oração que nós chamamos do Pai Nosso, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. No entanto, há uma versão maravilhosa que diz: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Meus amados irmãos, às vezes o que eu tenho que perdoar não é o mal que alguém me fez, ou o bem que ele me deixou de fazer, mas eu preciso perdoar a ofensa. A ofensa. Quantas pessoas simplesmente não perdoam porque foram ofendidas? Nós ofendemos, e ofendemos acima de tudo a Deus com os nossos pecados. Os nossos pecados ofendem a Deus. Os nossos pecados ofendem ao Senhor. E o Senhor é manso. A palavra manso em hebraico tem um significado interessantíssimo, que é aquele que não se altera por ofensas, que mantém-se, que não é alterado por ofensa. E nós precisamos ser mansos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Há almas que não têm descanso, porque são almas que não são nem humildes, nem mansas. E por causa disso são almas que continuam a se ofender. Nós precisamos desse batismo de amor e de mansidão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que realiza em nós tanto o querer quanto o concretizar, para que possamos de fato ser imunes à ofensa. A dificuldade do perdão está em toda esta complexidade dos motivos pelos quais somos atingidos, onde nos fazem mal, nos deixam de fazer bem, nos prejudicam, nos ofendem. Quando nos prejudicam, entre os grandes prejuízos estão os roubos. E perdoar uma dívida, por vezes é perdoar um roubo. É interessante que há ladrões, que a Bíblia fala, e roubadores. Qual é a diferença entre um ladrão e um roubador? Porque o ladrão, ele simplesmente toma o que não é seu. Toma pela astúcia, pela mentira, pela violência, como assaltando. O ladrão
leva, e o roubador é o que retém o que é nosso. Que nos toma por reter o que é nosso. É nosso e não nos é entregue porque é retido. Por isso a Bíblia diz, vós me roubais. Vós, a nação toda, não me assaltais, mas me roubais. Por quê? Porque não trazem os dízimos e as ofertas. Eles retêm. E quando nós retemos o que deveria ser de outro, quando nós fazemos coisas como essas, somos nós roubadores. E nós precisamos também perdoar aos que nos assaltam, aos que nos roubam. E não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de tantas coisas que podem nos assaltar, levar, ou podem simplesmente reter, não nos entregar. Perdoar. A palavra perdão, na língua portuguesa, é uma palavra interessantíssima, porque esta palavra perdão vem da palavra perda. E ninguém pode perdoar se de fato não estiver disposto a sofrer a perda. Perdão é a palavra perda acrescentada deste sufixo aumentativo, que seria ão. Então, o que seria perdão? É uma grande perda. Para que eu perdoe, para que eu dê perdão, eu tenho que sofrer uma perda, uma grande perda. Veja, o rei perdoou, então o rei sofreu a perda. Ele, o servo, que fora perdoado, não perdoou porque não esteve disposto a sofrer a perda. E veja, uma é uma perda enorme e outra é apenas uma perda. Mas nós não poderemos perdoar se não estivermos dispostos a perder. Jesus, para nos perdoar, teve uma perda tão grande que simplesmente perdeu a sua própria vida, porque deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Por isto, ele nos perdoou. Isto é perdão. Mas nós podemos perder por muitos motivos. Nós podemos perder por descuido, por abandonar algo, por um acidente. Nós podemos perder por uma violência, por nos ser levado. Mas a palavra perdoar é uma palavra que vem da preposição per, que equivale à nossa preposição por, que significa através de, e do verbo doar. É uma grande perda que ninguém toma de mim, nem eu dou acidentalmente, porque o perdi por desleixo, por descuido ou por imprevisto, mas é algo que conscientemente faço, voluntariamente, doando. É uma perda que eu tenho através de uma doação. Por isso Jesus disse também, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou.
Jesus voluntariamente a dá. Por isto, o Senhor nos perdoa. Nos perdoa. Sabe, às vezes nós não entendemos muito da mecânica do amor e de ser amado. Jesus, de certa feita, disse: quem mais é amado? A resposta é: quem mais foi perdoado. Quanto maior o meu perdão, tanto maior o amor de quem me perdoou. Se eu quero igualmente perdoar, tenho que amar a pessoa quem perdoou. E quanto mais eu a perdoo, tanto mais eu preciso amá-la para continuar perdoando. Até mesmo se nós queremos ser mais amados por Deus, eu faria esse raciocínio, abrindo um parênteses aqui. Confesse pecado. E quanto mais você confessar pecado, quanto mais consciência nós tivermos, não apenas do pecado, mas consciência tivermos, que Ele está nos perdoando, tanto mais eu o amarei. Eu o amarei. Isso não é uma questão apenas de quem perdoa ama mais, mas de quem é perdoado ama mais. Se eu quero que alguém de fato me ame e eu conquiste o seu amor, devo eu também praticar o ato de perdoar. E quanto mais eu perdoar, tanto mais essa pessoa poderá ter consciência de que eu amo e responder a este amor me amando. Mas eu, em relação a Deus, crescerei no meu amor por Deus. Quanto mais consciente eu for que eu fui perdoado. De modo que essa é uma boa oração de fazermos: Senhor, dá-me consciência. E ajuda-me a viver essa consciência plenamente, porque parece-me que esse homem não conseguiu viver plenamente a consciência do quanto ele fora perdoado e do quanto, então, isso exigia que ele deveria ser também um perdoador. Um perdoador. Sabe, estamos vivendo uma época em que se tanto valoriza a autoestima. E às vezes essa autoestima oculta na realidade uma vaidade. Não digo que você não tenha que ter uma autoestima, mas eu digo a você que cuidado com o que são os excessos. Em nossos dias a autoestima chega a ser apresentada como uma nova virtude, até dos púlpitos. Os pregadores mais valorizam autoestimar-se do que arrepender-se. E às vezes, meus irmãos, nós nos estimamos tanto que eu digo o seguinte: às vezes estimamos até nossos pecados. Há pecados que são pecados particularmente queridos por algumas pessoas em suas vidas, que lhes custa deixar. Hoje, parece que não se aceita mais o fracasso, a fragilidade, o erro. E não digo que devemos buscar o erro ou o fracasso, mas devemos entender que somos falhos, que somos humanos e podemos falhar, podemos tropeçar, podemos errar. Parece que hoje em dia
Até dos púlpitos se prega como se tudo tivesse que ser um sucesso. E de longe, mas muito de longe, se vê a humildade. Não se prega mais o juízo. E especialmente o juízo eterno. Às vezes o que pregamos é apenas um perdão incondicional. E embora haja um perdão incondicional, e isto é verdade, tanto o juízo eterno quanto o perdão são verdades bíblicas e as duas devem ser pregadas. E devem ser cridas. Quem despreza o perdão recebe o juízo. E nós devemos entender quem serão aqueles que desprezam o perdão, que não aceitam o perdão. Não só os que recusam-se ser perdoados, mas acima de tudo, dentro desse texto eu encontro quem se recusa a perdoar. Desprezar o perdão não é apenas recusar ser perdoado, mas recusar perdoar é recusar o perdão que já me foi dado, porque voltarei eu a um estado de juízo. Como aquele homem que foi aonde ele não precisava ter chegado, à prisão. O que você decreta ao teu irmão é o que será decretado contra você. Na oração do Pai Nosso é dito: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Por isso, o grande pregador Spurgeon dizia que quando eu não perdoo, eu estou orando contra mim mesmo. Quando eu oro, perdoo as minhas dívidas, como eu também tenho perdoado os que me devem. Essa é a verdade. Eu estou orando contra mim, eu estou exigindo juízo contra mim. Por quê? Porque eu não estou perdoando. Eu não estou perdoando. E não basta apenas desculpar. É necessário perdoar. E para perdoar, é uma atitude que eu tenho que fazer de todo o meu coração. Muita gente diz que quando eu perdoo, eu esqueço. Na realidade, quando eu perdoo, necessariamente eu não preciso esquecer. É que a lembrança não me afeta mais. Meus amados irmãos, se queremos ser de fato cristãos, a maior evidência que somos de Cristo e nele permanecemos, que recebemos o seu perdão e o seu perdão permanece em nós, é que nós perdoamos aos outros, porque ele nos perdoou. Porque se isso não acontecer, o seu perdão não permanecerá em nós, o seu juízo, que não deveria vir a nós, virá a nós. Então, perdoar é um ato de inteligência, é uma fé inteligente. Perdoar é um ato a meu próprio favor, porque eu também orarei dizendo: perdoa-me como eu tenho perdoado. Não somente como eu perdoei,
mas como eu permaneço perdoando, porque há algumas coisas, principalmente aquelas que tocam na nossa alma, e eu volto às ofensas, que eu tenho que ter uma continuidade de perdão. E com isso eu termino. Como nós temos perdoado aos nossos devedores, como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Há uma continuidade. A ofensa é algo que, se eu der oportunidade, há de se manifestar de novo em mim o estar ofendido, o magoar-me, o me indispor contra, de modo que eu tenho que manter, dar uma continuidade ao perdão. Eu já perdoei, alguns dizem, mas como está agora o teu coração? Em relação àquela pessoa que você perdoou. Se a oportunidade se mostrar, você terá os mesmos sentimentos de outrora, não permita que isso aconteça. Mantenha-se, persevere no seu perdão. Tenha consciência que nós não temos escolha. Somos obrigados a perdoar. Perdão na nossa vida de salvos não é uma escolha, é um dever, é uma obrigação. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Ele nos perdoou. Mas é necessário que nós aceitemos esse perdão. O filho pródigo, e mesmo Davi, o rei, que tinha cometido tamanho pecado de matar Urias, de enviá-lo à morte, de adulterar, de ocultar seu pecado, de mentir. Parece-me que um abismo, como diz a Bíblia, chama outro abismo. Que um pecado chama outro pecado. E sendo ele repreendido por Natã, e se jogando aos pés do profeta, e diz: pequei, disse Davi, contra Deus e contra os homens, pequei. Natã diz a Davi algo espantoso: Deus já te perdoou. Veja, antes de Davi arrepender-se, antes de Davi confessar, antes da consciência do pecado, a graça de Deus já operara. E Deus já havia perdoado a Davi. Na parábola do filho pródigo, diz o filho pródigo: na casa do meu pai não é assim. Voltarei à casa do meu pai, despequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Permita-me ser um servo em tua casa. E aquele arrependido filho volta à casa do pai. E antes mesmo de ter a oportunidade de falar todo o seu arrependimento, o pai já tinha festa, o pai já tinha ordem aos servos: venham, tragam roupa, vistam, deem banho, façam tudo o que é necessário, coloquem um anel, coloquem sandálias, que ele se sente ao meu lado. Parece-me que o pai já havia perdoado ao filho
já havia perdoado ao filho. E não aceitando como um dos seus trabalhadores, mas restituindo a ele, pelo perdão, o status de filho. É o que o pai lhe faz. Porque havia o novilho cevado. E o que era esse novilho cevado? Era o novilho preparado com um fim. Com um fim o que? Desta festa. O pai já tinha a festa preparada. Já há uma festa preparada para você que me ouve. Diz que cada um que aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a um pecador que se converte, há festa nos céus. Há uma festa preparada, te esperando. Antes mesmo que você tenha consciência, antes mesmo que você tenha se arrependido, o que hoje eu espero, que você tenha consciência e tenha se arrependido e volte ao Pai. Mas o Pai já te ama. O Pai não te ama porque agora você está certo. Quando você estava errado, Ele já te amava. O Pai te ama. E o Pai te espera. E como Deus disse a Davi, através do profeta Natã, Deus já te perdoou. Deixe-me dizer uma coisa a você. Deus já te perdoou. Mas é necessário você aceitar esse perdão. É necessário você se deixar levar, ser lavado, mudar as suas vestes, ungir a você, receber um anel, ter sandálias novas, entrar na festa, sentar-se à mesa, comer do banquete. É necessário você aceitar o perdão. É necessário que você receba esse perdão. E como você pode recebê-lo? Simples. Dizendo: eu aceito. Eu aceito. Aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Salvador de minha vida. Eu agora te convido a orar comigo, a entrar no banquete. Não rejeite esse perdão. Ele morreu na cruz para você ser salvo. Senhor Jesus, eu agora coloco esta vida que aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu te peço que as bênçãos de Deus estejam sobre os seus filhos agora. Este filho que o aceita. Este filho que agora recebe um lavar regenerador. Vestes novas, sandálias, um anel. Que ele se sente à mesa, que ele coma do banquete, que ele viva uma nova vida, no nome de Jesus. Ainda a você, meu irmão e minha irmã, é necessário que nós perdoemos, é necessário que vivamos plenamente o perdão. Eu não vivo plenamente o perdão somente quando sou perdoado. Eu vivo plenamente o perdão quando, entendendo o quanto fui perdoado, me obrigo igualmente a perdoar o meu irmão do íntimo do meu coração. Não rejeite toda esta obra.
aceite plenamente este perdão. Entenda que este perdão nos obriga a perdoar. E se porventura há pessoas que falharam com você, que deixaram de fazer o que deveriam ter feito a você, se há pessoas que faltaram realmente com você, que erraram fazendo o que não deveriam ter feito com você, perdoe. Perdoe as faltas, perdoe as falhas. Perdoe o que deveriam ter feito e não fizeram. Perdoe o que não deveriam ter feito e fizeram. Perdoe o mal que fizeram. Perdoe o bem que deixaram de fazer. Mas perdoe as ofensas. Perdoe a ofensa. Aquilo que feriu a tua alma, que o seu coração está ofendido, que do íntimo você perdoe. Não, ele não falhou comigo. Não, ele não faltou comigo. Ele me ofendeu. Pare de viver essa ofensa e revivê-la. Liberte-se, libertando esta vida. Sofrendo a perda. Deixa ir. Não se entregue a contendas, a mágoas, a iras. Perdoe agora. Perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe sempre. Perdoe sem cessar. Perdoe tudo, perdoe todos. Perdoe até que não haja mais nada e mais ninguém a perdoar. Mas perdoe. Por quê? Porque fomos perdoados. Oremos. Pai, ajuda-nos a perdoar. Dá-nos um coração que se compadeça. Batiza-nos com o teu amor e encha-nos com a fé, para que não desistamos de perdoar, não importando quantas vezes venha o meu irmão a me ofender, a faltar, a falhar. Que eu perdoe as dívidas daqueles que me devem, que eu não exija o que me é de direito, que eu viva o amor de Deus com o qual fui amado e perdoe como também fui perdoado. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.